Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com Ana Paula, psicóloga, tudo jóia? Tudo bem, Alano. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Então, eu convidei para falar de algo que está muito aí falado entre os especialistas e muitos têm procurado, que é sobre a constelação familiar. Explica pra gente, o que seria isso, de onde veio? Esse tema, Alano, é um tema polêmico, né, ainda, porque as pessoas não têm muito conhecimento profundo. Mas eu vejo que hoje está assim, né, se espalhando mais, as pessoas aceitando mais. Eu adoro falar desse tema. Eu sou formada em psicologia, já tem 20 anos. Passa rápido, hein, Alano? É um tempinho, eu lembro disso, eu lembro disso. Lembra? E há 5 anos atrás eu conheci essa abordagem, que é uma filosofia de vida, e a gente utiliza dessa técnica, né? Eu utilizo em consultório, eu atendo terapia em consultório, aplico essa técnica também em consultório e tenho um grupo. E através dessa técnica, dessa filosofia de vida, a gente trabalha as nossas questões familiares. As questões sistêmicas familiares que a gente vem carregando do nosso DNA, nas nossas memórias, e muitas vezes a gente não tem consciência do que a gente carrega, da nossa história, só que isso vem reverberando na nossa vida. Você falou DNA, então é possível que eu, Alano, posso carregar algumas emoções geneticamente da minha mãe? Isso. É isso? Isso, da sua mãe, do seu pai, do seu tataravô. Alano, eu já constelei, né? A gente chama de constelar, quando a gente vai para o consultório e utiliza a técnica, pessoas que estavam passando dificuldade financeira hoje, né? Uma pessoa dos seus 30 e poucos anos, que estava emaranhado com memórias e comportamentos do tataravô, você acredita? Então, assim, alguns, né, que às vezes levam para o lado espiritual, fala que é uma maldição, alguma coisa, mas na verdade são coisas que, comportamentos que a família foi passando de geração em geração. Sim, a epigenética hoje já explica de forma mais profunda. No nosso gene estão registrados várias memórias, comportamentos, sentimentos, e a gente acessa isso. Na forma da forma que a gente pensa, que a gente sente também hoje. Muitas vezes isso está ligado à sua avó, a seu avô, a tios, sabe? Essas pessoas mais ligadas. Então, muitas vezes a gente está aqui só repetindo comportamento. São padrões de comportamento familiares. E aí, muitas vezes, isso não vem, a gente não tem consciência, né? Por que a gente repete? Porque a gente está aqui com o nosso inconsciente, aqui, ó, sabe, essas memórias, esses comportamentos, esses sentimentos registrados aqui, Alano, aqui no inconsciente. Sim, por exemplo, meus pais têm um comportamento X. Eu cresci eles vendo, fazendo aquele ato em relação, seja ao dinheiro, em relações a estudos, uma família muito estudiosa, e todo mundo, eu vejo, então, eu acho que eu tenho que ser bastante estudioso, eu tenho que ser Caxias em tudo. É natural porque eu estou vendo, uma criança cresceu vendo isso. Sim. Agora, como que eu vou repetir o comportamento do meu tataravô que eu nem tive convivência? Para a gente ver como nós somos seres interligados, né? A gente é igual uma pedrinha, sabe? Solta uma pedrinha no rio, o que acontece? Quando a gente solta uma pedra no rio, começa a dar ondas. Então, a gente é energia, nosso pensamento é energia. O que a gente faz aqui não reverbera só na nossa vida. Reverbera na vida dos descendentes, de uma certa forma de quem veio antes. Então, quando a gente muda, quando a gente vê a nossa história, né, quando a gente olha as dores lá atrás, que sim, nossos tataravôs, nossos bisavôs, nossos avós, na consciência deles, Alano, também tiveram muitas dores. Eram pessoas humanas. Então, isso vem sendo passado, sim, de geração para geração, na nossa genética, no nosso DNA e num campo. Nós estamos inseridos num campo que a gente chama de campo de informação, que é um campo de energia. Porque nosso corpo é 70% de quê? De água. E a gente, né, da onde que vem a energia? Então, nosso corpo é 70% de água. Então, dentro desse campo, que é um movimento aqui interno, que é um sentimento interno, que é um campo interno, estão inseridas as histórias. Então, sim, a gente vem reproduzindo padrões de comportamento lá do tataravô. Então, às vezes, Alano, dando um exemplo, às vezes o tataravô bebia. Então, tem histórico genético de alcoolismo na família.
E aí, isso, às vezes, se não é olhado da forma correta, se teve julgamento, se teve crítica, que muitas vezes tem, né? Isso, o vovô repete o comportamento, meu pai repete, eu repito, e a hora que vê, meu filho vai repetindo. Então, essa consciência do alcoolismo está inserido no meu campo. E aí, isso fica aqui na minha genética, e sem eu perceber, eu vou reproduzindo. E a constelação nos ajuda em quê? A gente tomar consciência. A hora que a gente toma consciência de onde esse padrão de comportamento, ou de sentimento, ou de dores começou, eu tomo consciência, eu posso quebrar esse padrão. Sim. Eu acredito muito, sim, como você disse, né, na questão de ver, de repetir, passando de geração. E você falou em energia. Não sei, me corrija se eu estiver errado. Por exemplo, hoje se fala muito em física quântica, energias, até às vezes programação neurolinguística, etc. Isso tudo, eles estão interligados? Tem alguma coisa a ver? Ou é uma outra metodologia que não interliga com essas ciências? Na verdade, Bert Hellinger, que foi o psicoterapeuta alemão quem desenvolveu, entre aspas, né? Porque estava tudo criado. Ele fez meio que um combo de várias filosofias, de várias teorias, PNL sim, né? Terapia familiar, o scripts, ele fala, tem uma terapia de scripts que fala como a gente vem reproduzindo esses padrões familiares, Jung, do inconsciente coletivo, a psicanálise. Então, Bert, ele uniu vários métodos, e o diferencial dele foi quando ele descobriu sobre esse campo. E quando a gente vai constelar, sabe? Quando a gente vai constelar, seja com bonequinhos ou seja no grupo, a gente acessa esse campo. Esse campo de informação, que é um campo morfogenético, que não tem nada a ver, gente, pelo amor de Deus, com espiritismo, esoterismo, com religiosidade nenhum. A constelação, ela não se enquadra em nenhuma caixa espiritual, religioso, nada disso. Ciência. Filosofia de vida, vamos assim dizer, né? Sim. E aí, através de meditação também, de muita meditação, Bert foi padre. Olha que legal. Ele foi padre, então ele fez muitas missões na África. Ele era, né, alemão, pensa. Olha que legal. E aí foi numa tribo Zulus, onde ele estava fazendo uma missão, que ele começou a perceber o comportamento dos índios naquela tribo com seus ancestrais. E o índio tem muito isso, né? De repetir, revenerar todos os seus antepassados, né? Respeitar. Acho que esse é o nome correto, Esse é o X da questão. Respeitar. Então ele começou a observar, então foi muita observação, muito estudo. Ele tem mais de 100 livros escritos, não todos traduzidos para o Brasil, né? Ele morreu com 91 anos, há 3 anos atrás. Olha que maravilha. Recente mesmo. Recente, com 91. Eu acho que eu lembro dessa notícia. Lembra? Recente, então, sim. Nossa, ele foi um cara revolucionário. E ele fala, eu não achei que esse meu estudo, tudo que eu fiz, fosse atingir o mundo inteiro e ajudar várias pessoas. Que maravilha. Você falou exatamente, respeitar. Eu vejo, se a gente não tem, digamos, o respeito e talvez até a honraria, né, dos nossos antepassados. Eu, Alano, eu sempre tento buscar honrar, não só, né, pai e mãe, que é o mandamento divino. Exato. A todos os meus ancestrais. Sim. E eu busco sempre honrar nas minhas orações e agradecer aos meus tutores, todos os meus professores, seja Sim. da alfabetização, da pós, mestrado, seja onde a gente estiver. O conhecimento que a gente tem hoje é porque alguém nos passou. Isso, exatamente. E essa é uma das leis que a gente trabalha dentro dessa visão sistêmica. Olha aí. Porque o que Bert percebeu, além da técnica, né? O principal, gente, é a gente entender. Se você já começa a entender essas leis sistêmicas que a gente fala, tomar consciência e praticar, Ana, às vezes nem precisa constelar. A gente constela para ir mais profundo em questões bem conscientes. Mas se a gente entender essas 3 leis, e são leis, a gente sabendo ou não, conhecendo ou não, concordando ou não, elas atuam. E vai estar ali. Existe e está ali. E o pior, ou melhor, o pior, atuando na nossa vida, atuando nos sistemas. Então, Bert percebeu também que essas 3 leis atuam nos sistemas, inclusive sistemas familiares, que é o primeiro sistema que a gente está inserido. Nós estamos inseridos em vários sistemas, igual você falou, tem um sistema familiar que é o primeiro. Sim. Depois a gente vai para a escola, sistema da escola, sistema da igreja,
sistema da cidade que a gente mora, do país que a gente mora. Então, nós estamos inseridos em vários inconscientes coletivos. Com certeza. Um deles é o da família, o primeiro. E creio que deve ser um dos mais fortes, se não Mais for o forte. mais, né? A base. É a base. É a tudo, genética, é a genética. Então você pode ter sido adotado, mas você vem trazendo uma carga genética que atua sim em Sim. você, no seu DNA, nas nossas memórias. Isso precisa ser respeitado e honrado. E aí essas 3 leis, Alano, se a gente conhecer e se a gente praticar, a gente consegue ter uma vida diferente. Uma vida mais leve, que é para isso que a gente está aqui, né? Sim. No caso, né, da família, eu citei os professores que eu acho que são muito válidos, né? Às vezes, até mesmo digamos assim, na nossa vida ali acadêmica, né? Às vezes você teve algum conceito ali na faculdade e que depois lá na frente você abandonou. Não, aquele professor para mim que era o meu herói, né? E tal, depois você abandonou aquele conceito. Isso faz parte do amadurecimento. Faz Tranquilo. faz parte. Os professores, porque assim, uma das leis que a gente trabalha dentro da sistêmica é a hierarquia. Por que existe hierarquia? Quem chegou primeiro no sistema é maior do que quem vem depois. Então, por exemplo, nós somos consequências dos nossos pais. A vida foi transmitida para nós através dos nossos pais. Então, existe uma hierarquia. E quando tem uma hierarquia, não tem como devolver para os nossos pais o que a gente recebeu. Então, os pais dão, os filhos recebem, tomam e passa para frente para os próprios filhos. Sim. E assim, né, a vida vai evoluindo. Então, quem chegou primeiro dentro do sistema é maior que quem vem depois. Tem muita gente que trava a vida, sabe por quê? Porque tenta inverter a hierarquia. Não respeita quer ser maior a hierarquia. Que o que veio. Quer ser de onde maior. veio. Exato, quer ser maior. Ou tenta devolver para os pais, os pais são dos avós e assim vai sucessivamente. Sim. E outra hierarquia que existe é a do professor e aluno. Porque os professores transmitem o conhecimento e a gente segue o que a gente recebeu. E tem muitos traumas, viu, Alano? Que eu já pego em consultório, que eu já tratei de coisas que aconteceram lá na infância com professores. Professores, às vezes, autoritários, professores, né, que não tem um jeito, né, de tratar o aluno, aquela criança, muitas vezes, e que são traumas que a gente fala, traumas infantis, que a gente vem carregando. Além da nossa infância ali, os traumas, com certeza, com o professor, que é outra autoridade. Entre professor e aluno existe hierarquia e pai e mãe. Sim. Né? E aí existe uma outra lei que é o pertencimento, onde todos têm direito a pertencer dentro do sistema. Se tem alguma exclusão de alguém, compensa, gente. Aqui na sistêmica a gente fala que explica o famoso paga-língua. Sabe quando a mãe fala assim, nossa menino, você é lerdo igual seu pai. Puxa. Não, você não vai ser lerdo igual seu pai. O que você está fazendo? Está julgando, gente. Quando a gente julga, a gente exclui. Tem uma lei, isso é lei, que chama pertencimento. Eu já vi muito isso, né? Seja para mim, para meus filhos, a gente percebe muitas vezes isso. Nossa, mas fulano é igualzinho, né? O filho. Tá. Até que ponto é interessante falar pro próprio filho, né? Ah, você é igualzinho a sua mãe, você é igualzinho ao seu pai. Às vezes pode ser esse igualzinho no ponto até positivo. Positivo, sim. Né? Olha, sim. você é tão estudioso quanto sim. seu pai, muito sim. dedicado. Olha, você tem uma facilidade com música como a sua mãe. Sim. Positivo. Positivo. E às vezes, mesmo que seja um dom, né, que a criança, o filho tenha, positivo, a gente talvez, com o pai, talvez tenha que também dosar para não cobrar que seja igual. Tão bom ao pai, no sentido assim, olha, foi tão bom um médico, agora você vai ter que ser um bom médico também. Sim, exatamente. Porque a gente dá a vida. Mas a construção da vida do filho, a gente tem um limite. A gente, né? Os pais dão a base ali, nós damos a base para os filhos, mas depois eles precisam crescer e fazer as próprias escolhas. E tem muita imposição. Essa hierarquia não é algo impositivo, é algo a ser respeitado. Tanto assim que, né, a gente tem o nosso dom, a gente está aqui para individualizar, para fazer diferente, lembra? E as famílias que têm dificuldade, muitas vezes, Alano, de fazer diferença, são aquelas famílias muito assim, ó, muito fechadas. Por isso que a gente casa com alguém diferente da família. Sim, porque senão quer viver um novo, né? Exato, é o diferente que vem acrescentar. E o maior desafio, gente, dos casais é esse, do casal. Porque o encontro entre sistemas. Né? O Alano veio aqui com o sistema dele, a esposa do Alano, a Larissa, veio. E aqui, ó, nós vamos construir o nosso. Só que pra gente construir o nosso, precisa abrir mão um pouco aqui
crenças, De lá. valores, ananã, Vai e aqui também. equilibrando, né? E vai pra equilibrar. Ou tal, é a balança, vamos dizer. Eu sei Isso. daqui, você sai de lá. Opa, agora ficou Isso. igual. Agora nós Isso. vamos, né? Agora nós vamos. E aí nós vamos olhar pro futuro. Tem muita gente que não consegue olhar e construir o futuro porque tá preso a dores do passado. Muito bom. Porque tá preso a dores aqui, ó, com papai, com mamãe, com vovós, mas com papai e com mamãe principalmente. E aí, gente, é terapia, é autoconhecimento na veia, que é constelação, pra gente ir conseguindo ir pra postura adequada, respeitar a hierarquia, deixar o pai e mãe pertencer sim, independente do comportamento. Isso, o Pra poder pertencer. seguir. Pai e mãe. Às vezes, pai e mãe podem tanto assim, incentivar tanto, né, ao jovem, faz isso, estuda isso, tantas atividades, desde ali da criança, da Incentiva, adolescente. né? É bom, talvez, o incentivo. Mas a carga, às vezes, excessiva desses incentivos, né, seja de curso de línguas, Sim. Kumon, natação, basquete, balé e tudo quanto é coisa, desse incentivo. Às vezes não fica assim difícil para os pais que querem dar o melhor para o filho, às vezes incentivando com a maior boa intenção, às vezes sobrecarregar essa criança, esse jovem. Sabe por quê que às vezes os pais sobrecarregam? Gente, e a gente não tá aqui, eu não tô aqui julgando pai e mãe não, porque é isso que o Alano falou. Pai e mãe sempre tá tentando dar o seu melhor, né? E dentro da visão sistêmica, se vocês começarem a entender melhor sobre, né, essa visão, que a gente fala dos sistemas, como funciona o sistema. E a gente está falando do sistema familiar, que é o mais profundo, né? Dentro dessa visão, quando a gente vai entendendo, pai e mãe, gente, é quem dá a vida. Função pai e mãe, qualquer um exerce. Então é diferente. Por isso que não pode excluir o pai biológico, mesmo o pai biológico não tendo criado. Existe uma ordem. Nossa, gente, eu ficaria aqui até amanhã, tá? Que legal. Nós vamos para pegar outros e outros temas depois. Tem muito tema para conversar com vocês. Mas muitos pais, de forma inconsciente, por exemplo, se eu queria fazer inglês, eu queria ser bailarina, inconsciente, tem os filhos, e quando esses pais estão adoecidos, hoje eu fiz até uns stories sobre isso, os pais estão adoecidos inconscientemente, eles querem projetar nos filhos os sonhos que eles não realizaram. E aí muitas vezes sobrecarrega, não, mas eu não fiz inglês, você vai fazer, mas eu não fiz natação, você vai fazer, mas agora você vai ser bailarina, agora, porque era meu sonho. E não, gente, aquilo ali é um ser que tem pai e mãe, 50% de cada um, mas ele veio para viver a vida dele. Você vai dar a base próprios. Por isso que você tem que conhecer seu filho. Saber qual que é a vontade, qual que é a individualidade de cada um, não ficar comparando, sou irmão, que eu já peguei de caso, de consultório, minha irmã é melhor que eu, tá vendo, sua irmã faz isso, você não faz isso. Gente, cada ser aqui é único, e eu sei, por isso que a gente não julga pai e mãe, nós trabalhamos muito isso em consultório, gente. O respeito, por exemplo, às vezes seu pai foi agressivo, às vezes seu pai bebia, teve uma história muito difícil, a gente sabe. A gente só não julga, e você não precisa conviver com teu pai, mas você precisa respeitar porque ele te deu o essencial. Porque se você tá aí sentada assistindo esse vídeo, respirando, foi graças a esse homem, essa mulher, Alano. Com certeza. Se tivesse sido, e eu falo para as minhas pacientes, que eu também passei muita coisa com meu pai, muita coisa com a minha mãe, mas se não fosse esse homem e essa mulher que se unisse, não seria eu, Ana Paula. Sim. Se minha mãe tivesse casado com outro homem, não seria eu. Se meu pai tivesse casado com outra mulher, não seria eu. Então, eu estou aqui por conta da união desse homem e dessa mulher. E isso já cabe respeito, gente. Verdade. Porque deu a vida. Pode ter te dado só, né, Alana? Aí o povo falando, só a vida. Esse dia no consultório, a minha paciente, nossa, eu falei, seu pai não te deu a vida? Só a vida. E sumiu depois. Tá, mas Isso. Isso. Às vezes essa é a questão, né? Ele não esteve presente, né? A minha mãe me criou sozinha, mas ele foi quem possibilitou de você estar aqui, né? Exato. E esse é o essencial que a gente trabalha na visão sistêmica. E por isso que a gente vai indo para consultório ou constelando, trabalhando as dores infantis. Porque é óbvio que tem dor de rejeição, óbvio que tem dor de abandono, filho quer mãe junto, filho quer pai junto, quer pai. Só que pai e mãe nunca separam. O pai pode morrer, a mãe pode morrer, só que em nós eles estão sempre unidos. E mesmo quando o marido e mulher, isso é importante, gente, entender funções e papéis. Quando é marido e mulher que separa, é um homem e a mulher, pai e mãe não. Podem estar em casas diferentes, outra família criada, mas sempre vai ter esse laço com a pessoa. Isso.
Sempre. Porque se for para separar, tem que cortar nós no meio. Não, agora eu vou tirar seu pai de você, então eu vou te cortar no meio, que aí é metade. E quando a gente nos sentimos inteiros, e isso é, gente, é um processo, viu, Alana? Eu falo dos meus pacientes. Muitas vezes doloroso. Mas é necessário, porque a gente fica carregando o sofrimento, fugindo da dor. Se a gente olha para a dor, a gente pode levar uma vida mais saudável. E como, então, o sistema, né? O nome correto, me corrija. A gente fala constelação familiar, sistema familiar, como é que seria as nomenclaturas? Sim, aqui no Brasil foi traduzido por esse nome, constelação, ninguém, né, sabe por quê. Estrelinhas, constelação. Não, são posicionamentos. A gente trabalha posições no nosso sistema, posturas, mas é posicionamento, consciência sistêmica. Mas aqui no Brasil foi chamado constelação familiar. Mas o que a gente trabalha é isso. Quando nós estamos em ordem dentro do sistema, cada um no seu lugar, respeitando a hierarquia, cada um no seu lugar, a nossa vida pode fluir. Então, resumindo, me corrija, seria o quê? Para eu me encontrar, eu preciso saber qual que é a minha posição, seu lugar. Meu lugar nesse sistema. Isso. Nesse sistema de relacionamento de pai, de empregado, de professor, de aluno, e eu saber quem sou eu nessas diferentes correlações. Sim. Se eu me encontrar ali, diferentes saber... sistemas. Nesses diferentes sistemas, que é o nome correto. Sistemas. Porque às vezes as pessoas têm um travamento, às vezes nem é necessariamente familiar, mas o modo que ele encara o trabalho. Tem também? Não. Não? Olha Como só, é que funciona a isso? base, por exemplo, vou te dar um exemplo. Tem pessoas que chegam em empresa, vamos supor, e não param em empresa nenhuma. Sim, já vi muita gente. Já viu? Assim. Tem pessoas que chegam lá e falam, nossa, esse chefe aqui, ó, não quer. Perseguição, não. Perseguição. Aí ele vai para outra empresa, a mesma coisa. Aí ele vai para o outro, a mesma assim. coisa. Ou então ele bate muito de frente. Bate muito de frente. Pode ter certeza que o primeiro sistema que ele tem dificuldade de respeitar a hierarquia é a família. Olha aí. Então, a base para tudo, por isso que é difícil, gente, mas é o essencial. Família. A base está nas relações primárias. De acordo com o que a gente vivenciou e internalizou nas relações primárias, a gente vai levar para secundárias. Interessantíssimo. É claro que a família é a base de tudo, de um relacionamento de qualquer pessoa. Mas vou colocar aí, hipoteticamente, famílias que têm, por exemplo, só o pai e a mãe não têm relações, mudaram para uma cidade, para um outro país e não tem relações com o restante do familiar. Aquela criança cresceu, por exemplo, o pai brasileiro foi viajar, casou com uma americana, eles vivem lá e não tem correlação com essa família aqui, e essa lá era mãe também não tinha irmãos, nada, não tem uma família maior. Mesmo esse núcleo familiar pequeno, ele é muito forte? Sim. Como que funciona isso? Sim, ela não conviveu com a família? Não conviveu. Essa pessoa cresceu, chegou à fase adulta sem ter convivência com nenhum parente direto, vamos dizer, amigos apenas. Sim, no campo dela tem registrado, porque ela tem um pai e uma mãe biológica, só que esse pai e mãe biológico também teve pai e mãe. Né? Aqui, os avós, bisavós, olha o tanto que vai crescendo, um pai e uma mãe, 4 avós, 8 bisavós, então tudo isso sim fica registrado no campo genético dessa pessoa. Aí ela é criada por uma outra família, vamos assim dizer, e aí ela tem a influência de um outro sistema, que passa a fazer parte do sistema dela. Mas não se exclui, gente, a parte genética é muito forte. A história que aconteceu na família dela, sim, está no campo dela, está na memória dela, o que ela passou na gestação. A gente tem memórias da nossa gestação, da forma que a gente nasceu hoje. Ou seja, a emoção logo na gestação acho que é muito forte, né? É por isso que é muito importante ter uma gestação, vamos dizer, equilibrada, né? Sim, exato. Tudo que a mãe sente e vive, passa. E a genética do pai tá ali. Então, ela vai, sim, ela tem essas histórias que ela carrega nela. E tem as histórias, a influência que passa a fazer parte do campo dela, que a gente fala de campo, fez parte do campo, fez parte do sistema, essas leis atuam, que é a família adotiva, quem criou, quem ajudou a criar. Então ela tem todas essas histórias nela. E aí muitas pessoas adotivas têm problemas, porque geralmente a família adotiva exclui a família biológica.
Independente, Nunca o pai... deixou ter acesso para conhecer, E nem, vamos dizer assim. mas é mais assim, nossa, aquele pai é drogado. Não, vamos esconder que o pai era drogado, a mãe prostituta. Gente, tá no campo dela. Quanto mais incluir e respeitar, Alano, é a base de tudo, é o respeito. Respeitar a história, mais a pessoa vai ter força para seguir o caminho dela, porque ela vai estar completa. É só quando a gente está interno. Gente, é internamente, é pai, mãe interno que a gente trabalha. Você colocou um ponto muito importante aí, por exemplo. Vamos colocar um caso já extremo, por exemplo, isso. A criança teve que ser adotada, foi para um orfanato, porque a mãe era drogada, o pai acabou sendo preso, ficou 8, 10 anos cumprindo a sua pena e não teve contato. Tem um registro, ele atinge 21, tantos anos, de repente, eu quero conhecer esses pais biológicos. O quão é importante, às vezes, conhecer para ele se libertar de coisas que às vezes ele nem sabe, ou melhor, apenas, digamos assim, tentar com os parentes que conheceram, ou às vezes nem chegaram a conhecer, porque às vezes pode ter ido para um orfanato ou alguma coisa assim, não tiveram esse contato, para tentar curar isso. Ou nem necessariamente é necessário conhecer esses pais que estavam distantes. Na verdade, qual que é a vontade de toda criança? Conhecer, certamente. Então, nós temos nossa criança interna. Então, pode saber que todos nós, seres humanos, temos uma vontade, uma necessidade de estar principalmente perto de mãe. E é uma dor muito grande para uma criança. A gente vê hoje adultos com comportamentos suicidas. Gente, não é todo mundo, óbvio. Cada um lida de uma forma, né? Sim. Mas eu estou falando de predisposições. Mas com depressão, comportamentos suicidas e tudo mais, pela falta da mãe interna, pela desconexão com a mãe. É claro que a mãe pode já ter morrido. Hoje, a gente faz um trabalho de reconexão interna com essa mãe. Então, assim, a pessoa adotiva, ela pode, depois de adulta, ela até tive um caso em consultório assim, mas no outro vídeo. Depois, a pessoa, na verdade, quem quer ter contato físico é a criança. Porque a fase de é a criança da pessoa. Porque tem que voltar lá só para sentir aquele momento que não viveu. Isso. Aí a criança dela, o adulto não mais. Mas a criança interna dela, sim, porque a gente tem essa fase, né, de simbiose com a mãe, de querer só a mãe, até os 3 anos é mais a mãe, é tudo a mãe. Essa fase de simbiose. Se isso aqui for saudável, isso aqui vai se desfazendo, entra o pai. É saudável entrar o pai, porque é um outro tipo de amor, é um outro tipo de relação. Mais de proteção. Entra o pai. Tanto que a gente fala que mãe é vida e pai é mundo. O pai que fala, vai, vaza, menino. Se vira. Se vira, vai você pro dá mundo. Conta, consegue, vai. Por isso que pessoas, Alano, sem foco, sem ter ação na vida, sabe? Aquela dificuldade de ter ação, de ter foco, de ir pro mundo, sem autonomia, falta do pai. Isso é muito importante mesmo, falta do pai. Eu lembro... Eu devia ter, o quê, 8, 9 anos, alguma coisa assim, né? E aí, meu pai sempre acordava assim, ei, companheirão, todo dia, toda hora, vamos fazer tal coisa, né? Esse dia de, sei lá, tava chovendo, nublado, e eu tava assim, com realmente uma preguicinha, querendo dormir mais, né? Tipo assim, ele acordou, vamos lá. De boa, né? Na calma. Bem tranquilo. Ei, companheirão, bora ali, vamos... Falei, não, tô com preguiça hoje. Pode levantar, não tem filho preguiçoso, mano. Então, realmente faz uma diferença. E aí, nós precisamos entender essas diferenças. Função de mãe é uma, gente, pai é outro. Não adianta, principalmente nós mulheres, queremos que às vezes o pai age da mesma forma que a gente age, ou então acha que o pai é muito... Natureza diferente, natureza, a gente tem que respeitar a natureza, e a gente trabalha isso. Nessa visão sistêmica, a gente vai lá na essência. Então, assim, é o respeito. E aí, no caso da pessoa adotada, ela pode sim, dependendo, aí cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Ir lá conhecer a mãe biológica, o pai? Pode. Tem essa necessidade? Não. A gente consegue, dentro do processo terapêutico, ajudar a pessoa, se ela estiver aberta, a fazer essa reconexão. Então, quer dizer, o pai pode ter morrido, quando é criança, a mãe pode ter morrido. Nós conseguimos, por isso que hoje a gente tem recurso, Alano. Hoje a gente tem técnicas, hoje a gente tem recursos para a gente fazer essa reconexão interna. Porque a criança, ela tem necessidade de estar perto, né? O amor da criança é perto, o amor do adulto é dentro. Então, quando a gente está conectado internamente com mãe, pai, com esse amor saudável que é interno, a gente tem força para seguir a nossa vida. Olha, quão interessante é isso. Eu tô aqui colocando alguns casos mesmo, mas é porque eu vejo muita verdade nisso.
Minha avó, ela sempre foi muito assim, digamos assim, sempre muito bacana com todos os netos, comprava brinquedinho, por mais simples fosse, de 1,99, distribuía para os netos, 25 netos, aquela coisa toda, né? E eu lembro uma vez com um primo, Thiago, e a gente morou na casa dela um tempo, a gente estava brincando e ela pediu assim, Alano, Thiago, guarde os brinquedos. Beleza, e a gente continuou. Ela passou de novo, guarde os brinquedos, né? Hoje a gente já estava fazendo uma coisa e ela pediu, ó, deixa o brinquedo branco, guarde. E aí ela pediu essa segunda vez, a gente foi lá, guardou tranquilo. E aí já estava num outro ambiente da casa, ela perguntou, vocês guardaram o brinquedo? E eu peguei e falei assim, não, só pra encher o saco, só pra responder mesmo, coisa de moleque mesmo, né? Sim, de menino. De menino, moleque mesmo, assim. Aí, não. Aí ela pegou pela orelha, foi lá e tipo assim, vai guardar, fez isso. E olha que ela era muito tranquila. Nossa, gente. Mas só que eu peguei e desafiei, porque era a terceira vez que ela tava falando comigo, né? E ela me pegou e foi até lá. Só que na hora que chegou a gente já tinha arrumado. E moleque, de novo, bem quietinho, eu ainda ri, falei, ih, já fiz alguma coisa assim, mas bem espontâneo, coisa de menino, tranquilo. De forma alguma fiz para ofender, coisa de menino, normal. Sim. E eu digo que até uns 10, 15 anos atrás, isso tava comigo. De eu ter ferido ela. Sim, olha. Mas a só, cara de decepção dela, quando eu fiz isso, essa brincadeira com ela, assim, não é possível que você fez isso comigo, Alan. E isso eu tinha comigo até pouco tempo atrás, vamos dizer. Nossa, isso sério, sim. Alano? E quando eu olhei para isso, falei, não, e aí eu, né, fiz minhas orações, Rosinha, desculpa aí. Eu sinto muito. Era moleque, mas sei lá, assim, porque ela era tão boa, tão carinhosa com a gente, eu ter feito aquilo me marcou. E lógico, como criança eu não consegui pedir desculpa na hora, coisa assim, ela Mas só nós falou. éramos uma criança. Era uma criança, não tinha essa maturidade. Mas aquilo ficou comigo por muitos anos. Pra mim, só pra mim, mas ninguém. Mas eu ficava assim, puxa, eu fiz isso com a minha avó. Então veja como isso é muito importante. Foi anos, ela morreu já tem mais de 30 anos. Mais de 30, né? Então, mas isso pra mim, há pouco tempo atrás, falei, não, beleza, eu era apenas uma criança. Sim. E veja como a gente pode realmente ressignificar isso. Pode. Né? E que bacana, Alano, você ressignificou isso, assim. E a gente faz muito isso em consultório. Porque quando a gente fala da hierarquia, a gente vê os nossos pais, nossos avós, como maiores e adultos. Então, quando a gente se sente culpado, ou fala, nossa, tá vendo, magoei. E criança é isso mesmo, né? Criança tem um momento de rebeldia, criança enfrenta muitas vezes, não deve. Mas não tem ainda esse lado racional, muitas vezes, desenvolvido, maturidade. O emocional fala muito. Então, eu quero brincar. Então, a gente nunca deve, e aí você tomando essa consciência, não, mas minha avó era muito maior que eu. Tanto que ela pegou minha orelha e foi lá e resolveu. Então, quer dizer, eu não fiz nada para magoá-la, assim, ela ficou chateada, mas ela consegue resolver. Ela consegue carregar as próprias dores. Sim. E de olhar a vovó, os vovós, os papais como grandes e responsáveis pela própria vida e que teve a escolha de ter os filhos e os netos e que sim, vai passar por desafios, filho vai enfrentar e etc. A gente tem força para seguir, porque senão a gente se sente responsável por um adulto quando a gente é criança. Isso é inversão de hierarquia. E aí a vida trava. A gente adoece, a gente sente culpa. A culpa paralisa. Então, de você olhar e falar, nossa, eu fui um pentelho, né? A vovó era boa? Era, mas a vovó também era forte, pô. Tá lá, puxou minha orelha e resolveu a situação. Acabou, vó. Sinto muito. E aí, dentro da sistêmica, a gente utiliza muito o sinto muito. Eu era só uma criança. A gente fala muito isso. Eu era só uma criança. Às vezes a gente precisa disso, né? Acho que primeiro a gente se perdoar pelo fato, pedir perdão pelo outro, mesmo que não esteja mais aqui. Mas isso te alivia, né? Se te tira, né? Você um cravo que você arrancou ali no coração. Exato. A gente, o Alano falou do perdão, né? Isso é importante. Dentro da terapia, a gente não utiliza o perdão. Tanto que eu falei assim, eu sinto muito, vó, mas vamos assim dizer, é nesse intuito, né? O intuito. Porque quando a gente utiliza o sinto muito, eu tô olhando a dor dela, mas eu não tô tomando a dor dela. Eu falo sinto muito pra mim porque eu sou humana e posso errar. Eu falo sinto muito pro outro porque eu vejo que eu sinto muito, né? Eu vejo aí também a tua dor. Mas eu não tomo a dor. Entende a diferença?
Isso. Então a gente fala, eu sinto muito, vó. Assim, nosso adulto já, né? A criança, mas o nosso adulto fala, eu sinto muito. Então a gente olhar e falar, nossa, sinto muito, vó, eu te enfrentei, mas eu era só uma criança. E eu sinto muito, Alano, mas tá tudo bem. A vovó era maior, a vovó também dava conta e ela não era perfeita. Como a gente também não. E aí o que nos torna humanos, a imperfeição. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir. O que faz a gente travar a vida ou a gente adoecer é buscar ser perfeito. Bert tem uma frase que ele fala que eu adoro: só os imperfeitos evoluem. Então, quando a gente olha para nós, que somos imperfeitos, a gente tem que olhar para os nossos pais, que são imperfeitos, para os nossos avós, que são imperfeitos também. E mesmo diante das imperfeições, nos deram a vida. E aí, esse é o objetivo da vida. Estamos aqui para evoluir. Mas precisa ter uma consciência expandida também, né? Porque não adianta também ficar cometendo o mesmo erro, batendo lá. Mas é isso que a gente está aqui. Então, é olhar, que bom que você ressignificou. E dentro da terapia, gente, dentro da constelação, o que a gente faz é isso. A gente não muda o que passou. A gente não muda. Fato, né? É um fato, Alan. Mas a gente desenvolve um novo olhar do que passou. Então, cada caso é um caso, cada constelação é única, cada um internaliza uma dor, né? Porque às vezes você fala grosso com uma filha e fala grosso com a outra, que as duas vão tomar você como um pai, sim, vamos assim dizer, ou faz alguma coisa, não, nada disso. Cada um tá ali, né, vendo a sua individualidade. Então, muito do que a gente passa hoje é de acordo com o que a gente internalizou, qual foi a interpretação que eu dei para aquele fato. E isso a gente pode mudar, isso é responsabilidade nossa. Então, eu falo muito, a gente não muda o que passou. Mas a gente dá um novo olhar, a gente trabalha esse, né, fator do perdão, entre aspas, e do respeito principalmente. Respeitar a história de cada um, respeitar o destino de cada um, respeitar as escolhas de cada um, ver a dor dos nossos pais e falar, né, não é fácil, mas respeitar a dignidade deles, a grandeza deles mesmo assim. Isso sim é respeitar a hierarquia. A gente consegue ir para o nosso lugar de filhos. Os filhos são sempre pequenos diante dos pais. E assim a gente segue na força da vida. E aí essa vida é passada para frente, que depois passa para frente, que depois passa para frente. Na força. E não na dor, né? Mas muitas vezes a gente está aqui passando dores. Por isso que é importante papais e mamães tratarem, porque senão seus filhos vão pagar pelas suas dores. Muito bacana. Dá pra gente ficar gente, horas a gente fica até e amanhã. horas e horas. São muitos temas que a gente pode estar abordando. Mas hoje a gente já conseguiu dar um panorama, né, de realmente como que funciona esses sistemas, né? Realmente nós seres humanos são muito complexos, né? E realmente o sistema familiar é a base de tudo. E é ali que a gente consegue olhar, ver os nossos erros, os erros dos nossos antepassados. Mas se a gente conseguir dar esse novo significado, né, colocar cada coisa no seu lugar, sem esse sofrimento e sem carregar uma bagagem que às vezes não é nossa também, Não. essa bagagem, a gente consegue fluir bastante. É isso mesmo? Isso mesmo. E assim, a gente sabendo que o pertencimento é uma das leis mais fortes, assim, bem fortes. Na verdade são as três, não dá pra falar, mas noutra oportunidade a gente vai, né? E a gente tem que saber que a gente pertence, mas a gente fazendo diferente vai continuar pertencendo, que é o maior dos conflitos que a gente passa. Porque, por exemplo, se eu venho de uma família com muita escassez, eu tenho muitas vezes dificuldade de ter prosperidade, porque eu me sinto culpada e inconscientemente é como se eu deixasse de pertencer. Por isso que vem as sabotagens, né? Processo de autossabotagem, essa lealdade invisível familiar que a gente chama. Mas a gente vai nos trabalhando, porque a gente está aqui é para individualizar, para fazer diferente, para evolução. E mesmo assim a gente vai continuar pertencendo, por mais que esse inconsciente coletivo quer que você... É mais forte às vezes. Só que a gente pode sim, gente, fazer o diferente, prosperar, viver uma vida leve, viver uma vida feliz, mesmo diante dos desafios que é para todo mundo, né? E ter uma vida leve, ter uma vida fluida, mesmo diante disso tudo. Essa força, eu vejo muitas vezes, parece como se a gente estivesse traindo aquela tradição, traindo a nossa, digamos assim, aquilo que eu recebi, não é? Daquele contexto familiar. Poxa, mas me ensinaram tão bem isso, parecia tão legal, e agora eu quero seguir esse rumo, eu tô, né, parece que eu tô traindo de pertencer, né? E é esse o sentimento, só que, porque quando a gente deixa de pertencer, meio que, né, tem essa sensação, a gente se sente culpado.
Tem toda uma dinâmica, tem todo um processo que o Bert estudou sobre as consciências, consciência individual, consciência coletiva e consciência espiritual. Então tem toda essa dinâmica que a gente estuda e aplica, que faz com que a gente fique com consciência pesada, deixando de pertencer, só que não. Se eu for próspera, se eu for feliz, tiver saúde, bem-sucedido, a gente vai estar pertencendo e vai estar tendo uma postura adequada, honrando os nossos familiares. Porque através do nosso sucesso, através da nossa prosperidade, eles também terão. Porque eles estão na gente. Sim. Então, esse é o essencial para a gente, né, fechar esse bate-papo tão gostoso. Que a gente possa honrar nossos familiares, honrar pai e mãe, seja feliz, seja próspero. E olhe e trate, ressignifique as suas dores, as dores do seu sistema, para a gente ter um mundo melhor e os filhos também viverem de forma melhor. Para este ano, 2022, iniciando então, o lema seria o quê? Vamos ressignificar as coisas? Ressignificar, bora tratar, gente! Eu falei hoje, inclusive nos stories meus, se priorize. Priorize você. O primeiro investimento que você tem que fazer se você quer viver um ano diferente, Alana, é investir em você. É o primeiro investimento. Se trate, olhe, né? Ressignifique, é fácil não, mas é necessário. No mundo adulto a gente faz isso. No mundo adulto a gente trata assim as nossas dores, a gente resolve as coisas. Trata as nossas dores, tem muito processo inconsciente. Então o primeiro investimento é em você, busque ajuda, busque terapia, busque constelação, busque curso, busque livro, busque se aprimorar, expandir sua consciência se você quer viver um mundo diferente. Porque a insanidade mental é a pessoa achar que vai fazer a mesma coisa e ter resultado diferente. Impossível. Só que se eu Olha, gente, eu vou estar magrinho daqui um mês, mas eu vou continuar com a minha macarronada e parado, né? O resultado certo. Exatamente, exatamente. Só que muitas vezes eu não consigo mudar um comportamento para eu ter um resultado diferente, é porque eu estou pensando, sentindo ali, ó, em lealdade. Meu inconsciente está comandando. Por isso que é necessário a gente também buscar ajuda. Então, busque ajuda, invista primeiro em você. Você mudando você internamente, seus resultados mudam. Certamente. É isso. Muito obrigado. Que bate-papo legal, gente, eu ficaria aqui até amanhã. A noite caiu aqui, dá pra ficar até a madrugada, né? Mas tem muito assunto. Fica para umas próximas vezes, com certeza estaremos juntos. E acho que é legal, coloca as perguntas aí que pode ser para outros temas, né? Sim, a gente pode estar conversando aí. Vai ser legal. E o Alan não vai deixar aí meu Instagram, tudo mais. Lá eu posto muita coisa, gente, falando sobre isso. Maravilha. Um grande abraço. Até a próxima. Gratidão. Muito obrigado.